Amigos de Carta Capital e amigas, naturalmente. Estamos recebendo a visita de uma figura que admiramos de forma realmente extraordinária. Porque é uma figura extraordinária. Trata-se simplesmente de Celso Amorim, que foi o melhor ministro do exterior do Brasil em todos os tempos e que também carregou a pasta da defesa, que talvez o habilite a responder a minha primeira pergunta. Como interpretar, caríssimo Celso, a entrevista do general Vilas Boas ao Estadão, domingo 9? Olha, Minuano, em primeiro lugar eu quero dizer que é uma honra estar aqui, eu tenho uma grande admiração pela revista também, pela coragem com que você tem mantido aqui, com todas as dificuldades, esse portal, digamos assim, de boa análise e com posições que não são as que se veem por aí. E teve a honra também de ter sido eu sou ainda um colaborador eventual da revista. Né? Claro, e mas, em qualquer situação você sempre o será. Tá bom. Olha aqui, então eu queria... eu já falar a verdade, eu conheci o general Vilas Boas porque ele foi comandante da Amazônia quando eu era ministro da Defesa, a maior parte do período. No finalzinho do período eu acho que ele já tinha uma outra função, que era comandante de operações terrestres, mas eu, na realidade, o conheci mais como comandante da Amazônia, um bom militar, um bom profissional, muito conhecedor, enfim, eu não tenho também esse conhecimento todo para julgar, mas, digamos assim, tudo muito bem explicado, muito respeitoso. Eu era ministro da Defesa, teve uma ocasião, em função de algum problema indígena também, ele teve que estar com a presidenta Dilma, sempre muito respeitoso, muito claro nas apresentações, de modo que algumas coisas que ele tem dito, eu confesso que me causa alguma surpresa, e não só a mim, porque se nós recordarmos bem, em alguns momentos aqui, durante já esse período do governo Temer, ele teve uma posição muito moderada. Aquela primeira vez que houve uma tentativa de garantia da lei e da ordem em Brasília, o que corre, eu não sei, não tenho informação de dentro, mas é que ele que se opôs. Aquilo era para durar uma semana, acabou durando apenas um dia e não havia nenhuma razão de ser realmente para o Exército estar envolvido. Da mesma forma, as referências dele, ele é soldado, nesse ponto ele tem que obedecer ordens, naturalmente, mas as declarações dele sobre a intervenção no Rio também foram muito moderadas, inicialmente, principalmente, dizendo que aquilo não era bem o papel do Exército e que ali havia um problema de educação, declarações que eu faria, digamos assim, de modo que, não é que eu queira me colocar num plano, mas eu digo, perfeitamente coerentes e que foram até muito elogiadas, e muita gente estava vendo até o general como uma figura equilibrada dentro de um contexto mais intervencionista ou com outras características. De modo que eu comecei a me surpreender um pouco ali já no período um pouco antes do habeas corpus e sobretudo a declaração que ele fez na véspera ou no dia, né, na véspera, que saiu no Jornal Nacional, na véspera do julgamento do habeas corpus. E ele falava que o Exército não aceitava impunidade. Ele falava que o Exército defende os valores, a Constituição, mas entrava também na questão da impunidade. Obviamente, aquilo na véspera do julgamento, aceitar impunidade ninguém quer, eu também não aceito impunidade. Agora, aquilo dito na véspera do julgamento do habeas corpus do presidente Lula tinha um endereço certo. Né? Se ele não percebeu que tinha um endereço certo, eu não sei. De qualquer maneira, foi percebido e montado dessa maneira. E agora, mais recentemente, houve algumas outras declarações. Depois daquela declaração, ele procurou um pouco moderar. Houve declarações no Dia do Soldado, que ele falou muito das eleições, etc. Mas essas, depois do incidente lá do esfaqueamento do candidato Bolsonaro, foram muito pouco felizes, porque, obviamente, elas, ao dizer que, digamos, que há uma instabilidade e que isso pode deslegitimar o resultado da eleição, é algo muito grave. Sim, muito grave. Porque ele não é um analista, se você escrever uma coisa como essa, pode estar certo ou estar errado. Ele é um comandante do Exército, então o que ele diz tem um peso
Não é só se daquilo que... coloca como árbitro. Se colocando como árbitro. Esse, aliás, é um erro de pensamento que eu acho que algumas vezes os militares fazem. Eu estou falando dos militares, não, veja bem, eu acho que é preciso fazer uma distinção entre Bolsonaro e Mourão, que são uma minoria, na minha opinião, sobretudo no alto comando. Eu nem sei como é que o general Mourão obteve a 4ª estrela quando eu li. Aliás, ele é capaz de ter obtido na minha época, porque eu não me metia nas promoções. Uma vez lá eu fiz um comentário, que valeu, aliás, porque havia um risco de uma pessoa que era muito extremada. E você sabe que quando eu fui ministro da Defesa, eu tive que enfrentar a dificílima situação da Comissão da Verdade. Né? E ele, por exemplo, o general Vilas Boas, nunca me causou nenhum problema, nunca fez nenhum comentário, nem de longe. Por isso que eu me surpreendo um pouco. As atitudes dele eram muito de defesa da Amazônia, que o Brasil devia dar mais ao governo da Amazônia. Mas voltando aqui a essa situação, eu acho que, digamos, talvez ele não esteja conseguindo pesar as palavras e ver o efeito que elas têm. Eu não sei, se ele, não é, o general está já, obviamente, fisicamente combalido, aparentemente lúcido, né, enfim, mas não sei se alguém ali não está ajudando ele a pesar as palavras e o efeito que elas podem ter. Porque a mim me surpreende. E eu volto a dizer, quer dizer, certamente no alto comando, um pensamento como esse do general Mourão, por exemplo, que é mais extremado, que fala as coisas que eu estou falando, não representa a maioria. Tanto assim que quando ele foi sendo colocado de lado até passar para a reserva. Retiraram o comando dele, primeiro retiraram o comando, puseram função burocrática, depois ficou só... Então, digamos, essa ação parecia indicar uma atitude equilibrada. Agora, eu acho que, digamos, o general Vilas Boas, que talvez seja dado um pouco a filosofar e falar uma coisa, às vezes fala umas coisas que o cidadão comum pode falar, mas quem está armado e comandando um grande número de pessoas armadas tem que tomar muito cuidado com as palavras. Eu quero crer que ele não tenha tido a intenção, nesse caso, de fazer uma ameaça, mas certas pessoas não podem. Se você tem o poder de fazer chover, você não pode dizer, eu acho que vai chover, porque todo mundo aí passa a dizer que você vai fazer chover. Pois é. Esse aqui é o O senhor problema. acha que o discurso autoritário do Mourão ele se restringe mais aos generais da reserva mesmo e o pessoal da ativa é um pouco mais cuidadoso com esse tipo de assunto? Como defender ideias como autogolpe, que ele falou, né? Certo. Uma nova Constituição. Bem, aquilo ali é uma ideia peculiar dele. Eu nunca ouvi ninguém falar nada parecido lá dentro. E, bom, também a situação não se prestava, mas eu nunca ouvi nada parecido, nada que indicasse algo desse tipo. Agora, eu acho que é mais a reserva. Eu não quero dizer que a reserva não tem influência nenhuma, mas é uma diferença muito grande. Né? Nas Forças Armadas, quem está na ativa, está na ativa. Quem está na reserva, eu sei que eu tive que lidar com esse problema na Comissão da Verdade, e o pessoal da reserva falava o diacho de mim, né? Mas a gente ia levando as coisas adiante, né? E um general, por exemplo, que era o chefe do Estado-Maior do Exército, na ocasião, como aliás o comandante também, mas o chefe do Estado-Maior do Exército, que atualmente é o ministro da Defesa. E ele é um homem muito ponderado, eu posso dizer isso, eu conheço bem. Não sei até que ponto vai o poder dele de neutralizar essas outras declarações, mas eu conheço ele bem e ele, isso aliás ficou público, porque está na revista do próprio Exército. Ele agora, por exemplo, abriu um canal de comunicação com a Venezuela, que é uma coisa muito importante. Quando o Itamaraty não tem um canal de comunicação com a Venezuela, o Exército tem, para evitar até um conflito assim, inesperado, um problema de fronteira, né? E eu acho porque tem lá uma turma meio pesada, né? Pois é, então eu acho que há essas diferenças que a gente precisa levar em conta. Então, mas voltando ao raciocínio, eu acho que a maioria dessas pessoas que têm esse pensamento, elas não chegam ao alto comando. Por isso é que eu digo que o general Mourão, nesse aspecto, esse que tem essa forma de pensar, não chegam ao alto comando, eles acabam se indispondo antes, saindo, né? E é muito raro ver alguém no alto comando com essa posição. Então eu não me assusto muito quando eu ouço as coisas da reserva, e também não me assusto muito quando eles formam um partido político. Eu acho assim, digamos, como uma análise,
me preocupa que, digamos, a sociedade brasileira, porque não são só militares, que sei lá, que se tem, não sei quais são, essas estatísticas são verdadeiras, mas supondo que haja 27%, 28% de pessoas, de eleitores querendo votar no Bolsonaro, isso é um fato assustador, na minha opinião. Não por eles serem militares, mas é porque pelos 28% da sociedade brasileira que procura aquele tipo de solução. Mas, justamente, na medida em que eles criam partidos políticos, eles perdem influência dentro da instituição. Isso é uma reação, digamos, eles não gostam que se use essa expressão, mas é justamente muito corporativa. Você está aí, você escolheu outro caminho. Né? Eles não falam em nome da instituição. Isso é uma coisa que eu acho que é importante ter presente. Mas isso não diminui a preocupação com a fala do general Vilas Boas. Volto a dizer, espero que tenha, digamos assim, não tenha tido a intenção. Mas, de qualquer maneira, é de estranhar. Né? Porque quando houve os tiros contra a caravana lá do Lula, né, ninguém se preocupou que aquilo ia criar instabilidade. Quando é o Bolsonaro, ninguém vai defender o que ocorreu com o Bolsonaro, evidentemente, ninguém quer violência. Aliás, a violência é a arma dos adversários, nós queremos paz e queremos ganhar pela paz. Né? Então, aí dois pesos e duas medidas que, ainda que você não compare diretamente, porque um já é candidato a presidente, o outro foi não sei o quê, mas de qualquer maneira era grave e ninguém se preocupou. Agora, quando é com o Bolsonaro, se preocupa. Vai um outro general também, de 4 estrelas, não entendi bem por quê. Não entendi bem, porque não acho que fosse um gesto de solidariedade. Eu não consegui entender bem, mas são aquelas coisas que você gosta de pensar lá com seus botões. Tem que pensar por que o general Etchegóia não foi visitar. Ele teria visitado, a pergunta que se faz é assim, teria visitado qualquer outro candidato? Qual é o significado que teve essa visita? Não sei. Aí eu não sei, eu deixo um ponto de interrogação. Em que medida essas declarações da entrevista e as posteriores influenciam a eleição, o resultado final da eleição? Porque nós estamos assistindo a um crescimento notável em apenas uma semana Do Fernando Haddad. Então, enquanto influenciam a perspectiva eleitoral? Eu acho que, na realidade, não influenciam a perspectiva eleitoral e até, de certa maneira, do ponto de vista estritamente eleitoral, elas até são contraproducentes do ponto de vista, digamos, da direita, porque as pessoas ficam assustadas. O que me preocupa é que fica no ar uma ameaça, né? Claro. E eu acho que aí é preciso alguma pessoa, alguém com autoridade, posição de comando, que possa dar uma palavra tranquilizadora. Eu acho que é isso que é importante. E é muito simples. As eleições têm que se realizar normalmente e o resultado das eleições será respeitado. Mas só isso. Não haveria de ser essa palavra tranquilizadora, não deveria caber ao general Vilas Boas? Bom, o general Vilas Boas não devia ter falado nada. Essa é a minha opinião. Perfeito. Mas já que agora falou, talvez ele possa, ou outra pessoa, não sei, eu não quero fazer sugestões públicas. Em virtude da posição que ele ocupa dentro das suas palavras. Até pelo fato de ele ter falado, né? Ele Sim, não precisava ter falado. Não tem dúvida, mas ele mas é já que ele falou, ele poderia, digamos assim, olha, minhas palavras estão sendo mal interpretadas, né? Eu não quero de maneira nenhuma acenar com a ideia, ainda mais que tem candidatos que estão falando em autogolpe, eu não tenho nada a ver com isso, a minha visão é de que tem que haver uma eleição tranquila, que o povo brasileiro vote tranquilamente e aquele que for escolhido do povo será. Porque se vocês começam a juntar isso, você conjunta a declaração do Mourão, são coisas que não necessariamente estão conectadas, mas gente, nós não podemos esquecer que nós tivemos 21 anos de governo militar. Sim. Então é natural que todo mundo fique preocupado. Então é preciso perceber que eles precisam ter um cuidado especial, né, diferente, além do que teria, digamos, um militar norte-americano ou francês, né, nós tivemos 21 anos de governo militar. Sim, claro. Então, quer dizer, se você junta o Mourão, junta o Bolsonaro,
e junto Vilas Boas, ainda que essas coisas não estejam juntas na cabeça E das quanto pessoas. mais ficam- episódios na história brasileira em que os militares desempenham um papel decisivo. Sim. E Inclusive a esse é um proclamação da ponto, República. mesmo na época, antes um pouco desse período, uma coisa que me preocupava era que, me preocupava naquela época, me preocupa ainda, é essa percepção. Eles dizem assim, não, porque o Exército, a Força Armada, não me lembro bem qual foi a coisa, não vai intervir, a não ser que haja o caos. Ora, quem é que julga que é o caos? E a eles não cabe julgar que é o caos. Não, não. Nem a nossa Constituição dá uma abertura para a ação interna dos militares, que, a meu ver, não devia ter. Devia ser só defesa da pátria e ponto final. Né? E utilização em situações como, sei lá, a Copa do Mundo, muito excepcionais, em qualquer parte do mundo você usa os militares para isso. Mas, digamos, ela dá uma abertura, mas mesmo a abertura dela é condicionada, porque os militares, as Forças Armadas cabe, a defesa da pátria, 2, proteger os poderes constituídos, proteger ou garantir os poderes constituídos e, a pedido de um deles, a lei e a ordem. Nunca são eles que vão julgar, nunca são os militares que vão julgar. Agora, dito isso, o nosso judiciário também agindo de alguma maneira que também não inspira muita confiança, vamos dizer assim. Não inspira Não, eu nenhuma. sou diplomata, eu sou diplomata. Nenhuma, zero. Pois é. Enfim, com as atitudes do judiciário, aí o que eu fico temendo é uma combinação do judiciário com os militares, ou de alguém no judiciário. E aí você passa realmente a estar navegando em águas turvas. Sim, sem dúvida. Ministro, por falar em diplomacia, né, o Mourão usa uma palavra muito forte para se referir aos povos da América Latina, da África, usou o termo mulambada. Né, Gente, não merece resposta, não merece nem comentário. Desculpe, não merece nem comentário. É inacreditável, aliás, são coisas inacreditáveis. A gente fala dos outros países, o Trump parece um intelectual iluminista, quando você ouve a comparação com o que diz o general Mourão, ou o que disse o candidato a propósito das mulheres no passado, etc. Não, isso não tem qualificativo, né? Não tem foi uma qualificativo. conotação racista, né? Racista, né? E aliás, exatamente. o partido dele que diz que também é descendente de indígena e de negro, né? Não sei, é uma autoflagelação que é inacreditável e racista, imperdoável, é uma coisa que gravíssima, obviamente. A Carta Capital está chegando a uma conclusão. Na perspectiva de eleições praticamente iminentes. E a conclusão é essa. A briga se dá de uma forma absolutamente maniqueísta, branco e preto, entre lulistas e antilulistas. O próprio endosso do Lula ao Haddad, a transferência que está acontecendo, E vai acontecer cada vez mais. na eu minha também opinião. acho. Então, essa transferência prova que de um lado está Lula, do outro lado estão os inimigos de Lula. Mas eu não colocaria as Forças Armadas como tais, como inimigas de Lula. Não. Eu acho que essas opiniões são episódicas. Mas isso Não, eu é sei. outro assunto. Não, mas eu acho importante voltar a ele, quer dizer, Sim. porque eu conheço gente inclusive em posição de comando importante, que não tem essa visão, que dará posse a quem ganhar, que acha que esse é o caminho. O caminho que foi do general Lott. Quer dizer, na realidade, nós precisamos até de um general Lott preventivo, que diga logo que não vai acontecer aquilo que tentaram fazer na época que o Juscelino ganhou a eleição. É isso. Né? É Eu acho que isso aqui é muito importante. É isso. Quem será o nosso general Lott preventivo? Precisamos dele. Pois é. Ô, ministro, como é que o senhor avaliou a decisão da Justiça Eleitoral de impedir a candidatura do Lula e negar a liminar que foi concedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU? Olha, há várias coisas que me impressionam. Eu não vou discutir o direito, porque para isso tem advogados muito bons. Aliás, eu aprecio muitíssimo os advogados do presidente Lula. Eu conheço muito bem o Cristiano e a Valesca, e eles têm muito bons argumentos. O que me impressiona é a ignorância que cerca o assunto. Eu não sei se é ignorância ou má-fé, ou é misto de ignorância e má-fé. Eu fui embaixador na ONU por 4 anos, do governo Fernando Henrique Cardoso.
e fui 2 vezes embaixador em Genebra, onde está a sede de direitos humanos, e eu cuidava também de direitos humanos. Então eu falo com uma certa autoridade, ou então os presidentes que me nomearam deviam ter me tirado de lá naquela época, porque eu fui embaixador enviado pelo Collor, e depois saí para ser ministro do Itamar, e fui embaixador do Fernando Henrique Cardoso nas Nações Unidas em Nova York e em Genebra, onde, aliás, o Brasil tinha uma posição muito ativa na área de direitos humanos, propondo que houvesse um relatório universal, uma coisa mais equânime, para não ficar concentrado em países. Então, eu lhe digo francamente, eu conheço bem aquele sistema. Então, quando eu ouço coisas do tipo, é um comitêzinho, né? É uma ignorância incrível, porque o comitê, ele é o órgão de tratado. O órgão de tratado é o órgão mais importante. Para os efeitos daquele tratado, que é o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele é o órgão mais importante. Ele é mais importante que a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um órgão político, claro que tem mais repercussão, não vou falar da repercussão, né? Mas ele é o órgão de tratado. Não é absolutamente, como se disse, um órgão administrativo. Ele não cuida do aluguel dos carros, nem das passagens, né? nem da limpeza do... Não é isso. Ele é um órgão de peritos, no melhor sentido da palavra. Você fala perito, pode parecer que perito em coisa pequena, não. Professores, como é essa vice-presidenta, por exemplo, é professora de Colômbia, indicada pelo Departamento de Estado norte-americano e referendada pela Assembleia Geral da ONU. Né, para citar a pessoa que falou, andou comentando mais, porque ela era parte do grupo. A Sarah Cleveland. Né? Sarah Cleveland. Então, quer dizer, primeiro isso, não é um comitêzinho. Segundo, não se pode dizer cada macaco no seu galho. Primeiro que a ONU não é um galho, a ONU é a árvore. Né? E se fosse um galho, o galho da ONU é o mundo inteiro. Não pode, como cada macaco no seu galho, você ouve isso. Não, e o mais aberrante que eu ouvi, e aí também o nosso general, eu acho que falou, de um assunto que ele não entende, ele podia se concentrar mais na Amazônia, nas fronteiras, que ele entende bem. Entende bem. Eu vi ele lá comandando as operações nos rios, né, os desembarques, muito, entende bem. Agora, dizer o Brasil não vai se curvar à ONU, como disse um juiz, e como ele, de certa maneira, repetiu, vamos ver se a ONU quer invadir a nossa soberania, é não saber o que é a ONU somos nós, gente. Nós somos membros fundadores das Nações Unidas. A ONU está aí para garantir a paz no mundo. A ONU não invade ninguém. Nem os Estados Unidos, com todo o seu arsenal atômico e com toda a ação unilateral que comete, muitas vezes, que nós sabemos que comete, chega a verbalizar dessa maneira. Eles disfarçam. Eles podem até não respeitar a ONU. Várias vezes deixaram de respeitar. Até o Trump, quando ele agora... não quer seguir as diretrizes do clima, ele tomou o cuidado de se retirar do tratado. Não é dizer que o tratado não vale, esse tratadinho, entendeu? Ou esse comitêzinho, como nós estamos dizendo aqui. Então há um conjunto de... Há uma visão política muito ignorante que, olha, sinceramente, eu não via desde os piores momentos do tempo dos militares. Mas, eu diria que não é típica do momento que estamos vivendo? No mundo? Não. Falo do Brasil. A mim interessa sobretudo o Brasil. E depois me interessa o fato de que no Brasil a democracia não existe. Talvez não jamais só... tenha existido de verdade, mas hoje chegamos ao ponto mais baixo dessa história. Sim, Mino, mas não é só a opinião antidemocrática, que é deplorável, sim, evidentemente que existe. É ignorância. Pois mas é uma ignorância. E eu fico muito preocupado, porque eu sou servidor do Estado. Mas o Brasil já foi menos ignorante. Eu nunca vi, se você pegasse, por exemplo, se fosse dizer que o Afonso Arinos era um homem de esquerda, não. Ou Magalhães Pinto era um homem de esquerda? Tampouco. Mas nenhum diria isso. E estou falando, Magalhães Pinto foi ministro já no governo militar. Já não estou falando nem do Afonso Arinos, do Jânio Quadros, não. Nenhum diria essa barbaridade. Ou nenhum dos ministros que foram ministros da época do governo militar falaria uma coisa dessa, não vamos nos curvar à ONU. Se você tivesse que ser acusado pela ONU, você não é disfarçada. Não sei, é uma coisa assim, uma falta de visão que me preocupa, e isso se propaga. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que nós não temos nenhuma preocupação com a soberania, quando se trata do pré-sal, quando se trata da Embraer, quer dizer, quando se trata do verdadeiro conteúdo da soberania, nós alegamos a soberania como faziam, na realidade eles não diziam, mas faziam, na época do governo militar, e a tortura é nossa.
Sim, sim. Né? Ninguém tem que se meter. Claro. Como ninguém vai ter que se meter se nós fraudarmos a eleição ou Mas se em cancelarmos a tortura- eleição. Mas em tortura nós somos muito bons. Né? Tanto que a turma dos torturadores foi para o Chile ajudar o Pinochet lá no estádio, né? É verdade. Não, é assim. E recebemos também instruções de fora, né? Ah, sim. sim, Dos sim. Estados Unidos e da França, devo Claro, dizer. claro. Diga-se de passagem. E quais as consequências de violar um pacto internacional, se assim a ONU É a entende? credibilidade do país. É a credibilidade do país. Eu não conheço. Olha, eu fui embaixador na ONU, se eu somar o período de Genebra, que inclui a ONU, eu fui embaixador na ONU 8 anos, além de ter sido ministro mais 9 anos e meio. Né? Então lidei muito com esse tema, 8 anos no governo Lula e 1,5 no governo Itamar Franco, deixando de lado o período do Ministério da Defesa. Então, eu só conheço o Talibã, porque para o Talibã a Sharia era mais importante do que a lei internacional, então ele dizia, nós não precisamos seguir a lei internacional, porque de acordo com a Sharia a gente pode fazer isso que está assim. Os outros todos, mesmo quando eles não cumprem, eles alegam motivos, eles falam, né? Essa atitude de total desrespeito tira a credibilidade. Claro, quando você tem um enorme arsenal atômico e você é a maior potência econômica do mundo, você pode se dar o luxo de vez em quando perder a credibilidade, porque os outros dependem de você. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Então, nem queremos que seja assim. Então, eu acho que uma das coisas que o Brasil sempre teve, quando eu digo sempre, eu falo, o governo militar foi uma anomalia, mas mesmo o final do governo militar, do Geisel em diante, já começou a melhorar. O Brasil sempre defendeu o multilateralismo. Né? Uma das coisas, nas relações internacionais, um país, digamos, eu não acho que o Brasil seja um país médio, o Brasil é um país grande, mas não é uma superpotência. Então, para nós interessa, né, que as regras multilaterais sejam seguidas, né, que os tratados sejam respeitados. Né? Então, como é que o Brasil, como é que os diplomatas brasileiros, que eu vi tantas vezes, de tantos eles, eu inclusive, mas quantos outros, chegavam, não, o Brasil defende o multilateralismo. Como é que eles vão poder dizer isso se você não cumpre um tratado, um acordo que é óbvio, claríssimo, e foi repetido pela vice-presidenta a vice-presidenta do comitê, que é uma norte-americana, ela não é uma agente nem do Putin, nem do Xi Jinping, nem do Trump, ela foi lá eleita, é uma pessoa, né, considerada que é sim obrigatório seguir o máximo que o país poderia fazer era tentar eventualmente negociar, discutir, mas nem isso. Ele chegou aqui, descumpriu, desconsiderou e desqualificou. E tem mais, desqualificou de uma maneira pouco sincera, inclusive, porque tem uns que foram sinceros, esses que eu falei, que disseram não vamos nos curvar à ONU, etc. Mas, enfim, alguns juízes mais sofisticados disseram, não, queremos cooperar, mas não agora, não dessa vez. Mas o não voto favorável do Fachin não abre o voto favorável do Fachin não abre um presidente para outros ministros, talvez refletirem sobre esse caso, se tiver uma decisão no primeiro semestre de 2019, uma decisão final do comitê? Mas aí o leite estará derramado, né? O leite já está derramado, quer dizer, a decisão que vai haver, suponho, será a decisão sobre o conteúdo do julgamento, do mérito da ação criminal. O que vai acontecer, bom, o que pode acontecer? Vai se anular. Se existe alguma coisa que cria instabilidade, seria essa. Então temos que torcer para que ganhe o Haddad, porque aí você não vai ter o problema de saber. Não, porque isso é verdade o que você está dizendo. Se o Lula é absolvido na ação criminal, como deveria ser e deverá ser. Eu digo deverá não no sentido de probabilidade, mas no sentido de ought to, quer dizer, no sentido do dever ser. Claro, mas... já que a gente está falando de direito mas do Zola, mas né? como você diz, o leite já foi derramado. Se ele for, o leite terá sido derramado. O que você vai fazer? Vai anular a eleição? Aí sim nós viveremos uma grande complicação. Então eu acho que foi um grande erro político, além de ter sido um seríssimo, mais do que um erro, uma violação do ponto de vista jurídico, o Brasil não ter seguido um tratado que ele assinou, ratificou, tinha um protocolo facultativo, que como o nome diz, aliás o nome leva a uma certa dúvida, porque não é a obrigação que é facultativo se assinar ou não o protocolo, podia não ter assinado. E aí ia ter alegado, olha, nós não assinamos um protocolo facultativo, então nós não reconhecemos a competência, mas assinou.
e ratificou, e respondeu a todas as questões. A nossa delegação em Genebra respondeu. Né? E aí no final, é como você tem um jogo, eu sou do Carioca, posso falar aqui, né? Um jogo entre Palmeiras e Corinthians, e você diz assim, não, o jogo vai, você aceita o juiz, vai, no final o juiz marca um pênalti a favor do Corinthians, aí vai o Palmeirense, não, mas o juiz é corintiano. Um pouquinho tarde para dizer isso, mas por que não disse antes que não aceitava? Então, claro. E diga uma coisa, voltando um pouco ao panorama eleitoral. Você torce, você acabou de dizer, o importante é que o Haddad ganhe. Claro. Para tudo, até para a estabilidade. Exatamente. Mas você vê realmente que esse confronto entre Lula de um lado e os anti-Lula do outro está de pé, está sendo disputado? Sim, quer dizer, Lula é porque ele encarna um projeto progressista que, no meu entender, tem dois elementos básicos. Claro que é uma coisa mais complexa do que isso, mas, digamos assim, mais justiça social internamente, né? Menos desigualdade e mais independência externamente. São duas coisas, quando se juntam, são intoleráveis. Quando é uma só, ainda pode dizer, não, ele é bonitinho, ele faz umas reformas e tal. Mas quando se junta, porque aí o que acontece é que, digamos, o que você chama aqui sempre com razão de Casa Grande, se junta, digamos, ao Empire State Building, né, para falar de uma outra casa maior ainda. E aí fica impossível governar. Foi o que aconteceu com Getúlio, foi o que aconteceu com o Jango, e é o que aconteceu com Lula. Claro, cada tragédia é tragédia à sua maneira, mas enfim, de qualquer maneira, como dizia o Leon Tolstói, mas enfim. À sua maneira. Em que sentido esse seminário, que no fundo você promoveu, a partir de uma ideia gerada do seu encontro com o Villepin, o que contribuiu para abrir as cabeças de algumas pessoas? Vamos ver, né? Porque a grande mídia não deu nada, quase assim por acaso, uma notinha aqui ou ali, ou às vezes assim, tinha que entrevistar uma pessoa, mas não dizia no contexto em que ela tinha vindo, dizia por alto. Mas eu acho que alguma contribuição ela deu, mas eu acho que nas redes sociais teve muita repercussão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, sei, vocês mesmo estavam lá, vários outros estavam lá, mas deixa eu dizer uma coisa interessante. O mais interessante de tudo foi como nasceu a ideia e de quem nasceu a ideia, porque foi junto com o Villepin, ministro do presidente Chirac, representante da direita republicana na França. Uma coisa que nós ignoramos aqui no Brasil, a direita republicana. Quer dizer, é direita, mas respeita as leis, né? Respeita as leis e tem uma posição internacional, sobretudo naquela época, que era uma direita ainda golista, vamos dizer assim, de independência. E na conversa com o Villepin, vou abreviar um pouco para não ser muito longo, o que o Villepin me disse? Assim, olha, o Brasil é um país importante para o equilíbrio mundial. Que é o Brasil nos BRICS, o Brasil no G20, mas é um Brasil democrático. E hoje a democracia tem o nome do Lula, da possibilidade do Lula concorrer nas eleições. Né? Então, toda a ideia nasceu em torno disso, de como a democracia está sendo ameaçada, como essa ameaça na democracia, no caso do Brasil, passa por essa questão do Lula, e como um Brasil democrático é importante para o mundo. Quer dizer, o Villepin veio aqui, claro, eu falar a verdade, eu fiquei muito amigo do Villepin durante o período que eu fui ministro, ele depois foi primeiro-ministro também da França, eu visitei uma vez, mas ele, enfim, não ia ficar incomodando, a pessoa estava lá numa posição mais elevada, mas quando ele era ministro do exterior, ele foi muito forte contra a invasão do Iraque, como nós também. Então apoiamos muito, nos apoiamos mutuamente, mas mais nós a eles, porque eles estavam no Conselho de Segurança, obviamente, França é mesmo permanente, se opôs de maneira muito vigorosa e isso nos aproximou muito. Mas eu não posso dizer que eu seja chapinha do Villepin, entendeu? Ele não veio aqui para me agradar. Eu passei mais de 10 anos sem ver o Villepin. E resolvi procurá-lo numa ida à França, em que eu ia falar com outras pessoas, falei com outros ex-ministros, enfim, dei palestras, etc. E ele próprio é que sentiu quer dizer, contando ele já vinha acompanhando o assunto, quer dizer, que ele próprio sentiu essa necessidade
de um Brasil democrático, de um Brasil com um governo legítimo, para poder, porque todo mundo sente que o Brasil desapareceu da cena internacional. Infelizmente, só não desapareceu de todo na Venezuela de uma forma negativa. Vamos lembrar disso. Essa política de isolamento que o Brasil está tentando aplicar na Venezuela só não chegou a defender o uso da força ainda, né? Mas não sei até que ponto será. Mas, enfim, não chegou a defender o uso da força. Mas esse isolamento, o único precedente que eu me lembro, historicamente, foi a atitude do governo militar, no início do governo militar, com relação a Cuba. Porque já no governo Geisel, numa reunião de consulta que houve para tratar, o Brasil se absteve de uma resolução sobre levantamento de sanções contra Cuba. Então, quer dizer, que era Silveira o ministro. Então, você veja, daí em diante, evidentemente, foi melhorando, e com a democracia melhorou com relação a Cuba. O Brasil, essa política de isolamento é uma coisa que vai contra a tradição brasileira da não intervenção, vai contra, digamos, a solução pacífica de controvérsias, né? Quando você vê o ministro brasileiro dizer, como disse, que o Brasil não pode mediar e não pode facilitar o conflito, porque o Brasil tem partido, isso é uma coisa que me impressiona muitíssimo, porque eles acusavam a política do nosso governo de ser uma política ideológica, mas nós nunca deixamos de falar com os opositores do Chávez. Eles podiam não gostar do que a gente estava fazendo, mas a gente falava com eles. A gente fez o grupo de amigos da Venezuela, o Lula liderou o grupo de amigos da Venezuela com participação dos Estados Unidos, Portugal e Espanha com governos conservadores na época, a Espanha inclusive tinha reconhecido o golpe de 2002, Chile, que era um país meio neutro, e México também mais ou menos neutro. Fizemos o grupo de amigos, o Chávez fez o referendo revocatório que estava na resolução e aceitou ainda a observação da OEA, coisa que hoje em dia seria impensável. Agora, veja bem, nós tínhamos partido, nós éramos ideológicos, e eles dizem que não podem fazer mediação porque tem partido. É de uma sinceridade até emocionante, para falar a verdade, comovente, né? Mas enfim, então nesse assunto... Temos um chanceler atualmente brilhante, né? Eu não comento pessoas mesmo, eu deixo isso com vocês, que são jornalistas, estou comentando fatos. Mas ou é isso, ou é a total ausência. Há uma reunião de ministros das Relações Exteriores dos BRICS, né, e o nosso ministro fica conversando com o Mike Pompeo sobre como endurecer com a Venezuela, sei lá como. É muito triste. Muito triste. Muito triste. Sim. E vai levar muito tempo para recuperar. E o D'Alema? Como se portou? Muito bem, muito bem. D'Alema é uma grande figura, um humanista, um defensor da democracia. E foi visitar o Lula, né? E foi visitar o Lula juntamente. A primeira preocupação dele foi visitar o Lula. Isso, claro. Não, tudo isso fez parte de um contexto, né? Muitas das pessoas que vieram, na realidade, vieram. Isso que eu digo, o poder de convocação do Lula, ele pode estar preso. E é como eu digo, o Brasil é o único país em que uma prisão de uma capital de província é mais visitada do que o Palácio Presidencial, por grandes personalidades. Isso é uma coisa única no mundo, né? É mais uma jabuticaba, como eu diria. Não, é inacreditável. E o D'Alema foi lá, foi com Cuauhtémoc Cárdenas, que é o fundador da centro-esquerda mexicana. Sim. Acho que está previsto ainda também, não sei ainda, do Chomsky, né? E vários têm vindo, manifestaram o desejo de vir, não vou ficar enumerando, porque depois alguma visita não se realiza por alguma outra coisa, mas já antes teve o Samper, teve o Mujica, né? Eu até esqueço, porque tanta gente teve um prêmio Nobel, que é o Pérez Esquivel, teve o presidente da Comissão Econômica do Parlamento Europeu, que é italiano também, Gualtieri, fundamental, inclusive, para a discussão de acordo do Mercosul. Então, a credibilidade do Brasil está muito baixa. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu fui diplomata há muitos anos, digamos, tirando um período que eu passei na Embrafilme e o período que eu trabalhei com o Ministério da Ciência e Tecnologia com o saudoso Renato Archa, do governo Sarney, eu passei os anos todos da minha vida na diplomacia e vi como levou tempo para você recuperar a credibilidade depois dos governos militares. Né? E atitudes que você toma lá atrás, por exemplo, a nossa relação com Moçambique, para dizer a verdade, aí foi ainda durante o governo militar, mas quando já tinha começado a abertura, foi muito difícil retomar, porque a memória das pessoas é curta, mas não é tão curta assim. Eles lembravam que no início do governo militar nós tínhamos apoiado o colonialismo português. Então, esse abandono que agora nós estamos fazendo em relação à África,
essa política de deixar um na sua acabar, né? Que é uma tristeza. Você levou 200 anos, foi a primeira vez em 200 anos de vida independente que os países da América do Sul fizeram uma organização sem ser com a tutela norte-americana. No fundo, o que sobrou da ideia dos BRICS? Não, os BRICS eles não mataram de todos, porque a China é muito forte, a China está usando em proveito principalmente dela, é óbvio. E eu acho que aí a gente vai ter que recuperar o nosso papel dentro dos BRICS, e aí eu acho que é muito importante voltar a algo que já estava sendo um pouco abandonado e que agora foi deixado de fora de vez, que é o chamado IBAS. Mas isso pressupõe um Brasil democrático, que é Índia, Brasil e África do Sul, porque aí você tem 3 democracias, uma em cada continente do mundo em desenvolvimento, porque eu acho o seguinte, os BRICS são fundamentais para equilibrar a discussão no mundo, né? Mas a gente precisa também de ter um equilíbrio dentro dos BRICS, e isso exige também certas ações, sem hostilidade, sem nada, porque acho que a nossa relação com a China está sendo muito boa, é nosso principal parceiro comercial, mas tem que mudar, a gente praticamente só vende commodity. Qual é ao mundo, nem ao seu mundo. palpite? Eu acho que o Fernando Haddad vai ganhar a eleição. Eu acho que provavelmente ele vai ficar perto de um empate no primeiro turno, se não passar já no primeiro turno, e no segundo turno ele ganha a eleição. É esse meu palpite. E para isso é muito importante serenar os ânimos e realmente, nesse ponto, digamos assim, é muito importante a atitude das Forças Armadas. Eu ainda confio que o general Vilas Boas, cujas boas intenções, sem trocadilho, em cujas boas, eu acredito, porque ele sempre foi um homem interessado na Amazônia, defensor do Brasil, patriota. E o que nós queremos é isso, é que haja isso e cumpridor. Claro. Quantas vezes ele bateu continência lá para a presidenta Dilma? Não ficou nem se esquivava disso. E para mim até. O que me parece muito importante também é uma certa unidade das forças progressistas. Na hora H saibam se unir. Eu acho que antes da hora H. Antes? Não, melhor ainda. Não é antes da hora H. Quer dizer, como assim? Tem que competir? Claro que vão competir. Dizendo quem tem o melhor plano para barrar o fascismo, quem tem o melhor plano para vencer o neoliberalismo e dar crescimento ao Brasil, etc. É isso que tem que dizer. Aí pode ser, agora não é falando mal um do outro, porque isso isso aí não, porque isso cria feridas. Sim. E depois, mesmo que eles se recomponham, os eleitores às vezes não se recompõem. Claro. Então é isso que é preciso. Acho que é fundamental essa união das forças progressistas para realmente... Um bom tema para um editorial seu. Aliás, a gente falou do Haddad, não falou da Manuela, tem que falar da Manuela, que introduz um elemento também de juventude, o lado de gênero e, digamos assim, novas atitudes também que são muito importantes, vai ajudar a conquistar a juventude, vai ajudar a ganhar a eleição. Até por causa da campanha ele não, né? Que tá até com tão isso. Forte na internet contra o Bolsonaro. Né? Não, e ela é uma pessoa também de muito boa cabeça. Não, mas eu concordo plenamente. Só que... Não, porque a gente fala muito do Haddad e esquece, né? Porque a gente esquece do vice. E no caso, a vice é muito boa. Mas eu não sei até que ponto a vice vai conseguir impor certas ideias. Te confesso, são dúvidas que me assaltam periodicamente. Isso aí, enfim. Atravessaremos essa ponte quando chegarmos até ela. A sua saúde. Mesmo Obrigado. Com água? Com água. Com água. Bom, vamos ficando por aqui, né? Até a próxima, direto da redação. Agradeço a tua presença. Com água e sem agrotóxico.